No boxe, bater é a parte fácil. A parte difícil é não apanhar. Você tá na trincheira, Sal? É legal atirar nas balas. Mas como vai se defender quando as balas voltarem? Dominar a arte da defesa exige tempo e repetições conscientes, mas também uma compreensão profunda de como a defesa funciona. Bem, hoje nós vamos mergulhar fundo na análise de defesa mais completa para você entender cada aspecto dela. Nesta análise cobriremos as 5 linhas de defesa. Cada linha serve como uma barreira defensiva para conter o ataque do seu oponente, geralmente nesta ordem, mas elas podem ser combinadas em diferentes sequências. Na verdade, na maioria das vezes os boxeadores misturam essas linhas de defesa, por exemplo, usando o jogo de pernas enquanto desviam ou bloqueando enquanto esquivam e giram. Então, vamos começar da base com a primeira linha de defesa, o jogo de pernas. O jogo de pernas é uma das coisas mais importantes para se tornar um grande lutador. É onde tudo começa, disse o boxeador com um recorde amador de 396 a 1 e 2 medalhas de ouro. Técnicas defensivas e movimentos são influenciados pelo seu jogo de pernas, pois ele é a base e o fundamento de tudo o que você faz no ringue. É por isso que entendê-lo é fundamental para o desenvolvimento correto do seu jogo. Bem, hoje faremos uma análise detalhada do jogo de pernas para entender melhor essa arte perdida. Fundamentos. Agora, antes de começarmos com os diferentes movimentos e técnicas, temos que dar uma olhada nos fundamentos. Então, como funciona o jogo de pernas? Se você é um boxeador experiente ou já treinou algumas vezes, talvez já saiba disso, mas ainda é importante nos lembrarmos dos fundamentos. A ideia do jogo de pernas no boxe é não perder a postura e ficar o mais equilibrado e posicionado possível. É por isso que ao avançar, você move o pé da frente primeiro, depois o de trás. E ao recuar, o pé de trás primeiro, depois o da frente. Caso contrário, haveria um ponto em que ambos os pés ficariam muito próximos um do outro, deixando você desequilibrado e fora de posição. O mesmo se aplica ao movimento lateral. Ao mover-se para a esquerda, mova o pé esquerdo primeiro, depois o direito. Ao mover-se para a direita, mova o pé direito primeiro, depois o esquerdo. O mesmo de antes. Dessa forma, você mantém sua postura. Caso contrário, você cruzaria os pés, ficando desequilibrado novamente. Not cross your legs. If you do end up crossing your legs, you're off balance. And if you do get hit, you're only going to go back. No entanto, assim como no movimento de cabeça, existem alguns lutadores que quebram essas regras fundamentais e ainda assim têm sucesso. Mas é importante entendê-los de qualquer maneira. Com esse fundamento, você já pode se mover em qualquer direção que quiser enquanto tem, entre aspas, um bom jogo de pernas. No entanto, existem outros movimentos que ajudarão você a elevar ainda mais seu jogo de pernas e ser mais ágil e eficiente no ringue. Técnicas de jogo de pernas. Pivôs. Os pivôs são uma maneira rápida de girar em um ângulo em um único movimento. Em vez de dar muitos passos curtos circulando o oponente, com um pivô você pode mudar de ângulo com um único movimento. Para fazer um pivô, você deve manter o pé da frente na posição enquanto o pé de trás se move circularmente como um compasso. Os pivôs podem ser em ângulos diferentes, 45 graus, 90 graus ou até 180 graus. Os pivôs também podem ir em ambas as direções, pivotar para a esquerda e pivotar para a direita. Ambos os casos servem a propósitos diferentes e podem ser usados defensivamente para escapar de golpes. Ou ofensivamente para encontrar um ângulo diferente para golpear.
Passo atrás. Assim como o movimento de cabeça, o jogo de pernas é parte integrante da defesa de alguém, e talvez uma das técnicas mais básicas de jogo de pernas defensivo que costuma ser negligenciada é simplesmente dar um passo atrás. O interessante é que também é a mais eficaz. Quando o oponente estiver prestes a atacar, basta pressionar o pé da frente e dar um passo atrás com o pé de trás, e você não estará mais ao alcance do ataque. Ao dar um passo atrás, você não precisa se preocupar em ler qual golpe foi lançado, pois está saindo do raio de ataque, momento em que nenhum golpe pode atingir você. I think he's got to. I'm just making up, but our fighter means not much effort, Bob. I am a knockout puncher, so just anytime you get. Uma maneira muito fácil e eficaz de sair do raio de ação, mas como é um movimento linear, se você usar demais, pode acabar ficando preso nas cordas. É por isso que é importante desenvolver outras técnicas. Passo em L. O objetivo do passo em L é mover-se tanto para fora do raio de ação quanto lateralmente ao mesmo tempo. Esses são os tipos de testes que queríamos. Eu e o Chris Mannix queríamos fazer e pé atrás para o início atrás e depois e posiciona o pé da frente para voltar à sua postura. Você pode usar o passo em L e circular para longe, ou usá-lo e permanecer na posição. De qualquer forma, você está saindo do raio de ação, não apenas verticalmente, mas em um ângulo. Passos laterais. Agora, em alguns casos, você pode querer percorrer distâncias maiores em um ritmo mais rápido, seja para recuperar o fôlego, ditar onde a luta acontece, ou para ter tempo de decifrar seu oponente enquanto está fora do raio de ação. Firing hooks and firing lead right hands as he circles, and he knows the power of Oscar. Oscar trying the pressure coming in on him, and he's firing off. Embora tenhamos visto nos fundamentos do jogo de pernas que você move o pé direito primeiro ao ir para a direita e o pé esquerdo primeiro ao ir para a esquerda, neste caso, faremos o oposto. Neste caso, o pé na direção oposta empurra em direção ao pé oposto, que se abre para o lado. Isso também é feito a partir de uma postura frontal em relação ao oponente, em vez da postura tradicional do boxe com um pé à frente. Quando você precisa se mover mais rápido e repetidamente, é uma maneira mais eficiente de contornar o ringue. Mudança de base. A mudança de base é um movimento de pernas onde você realmente muda de postura, de destro para canhoto, ou de canhoto para destro. Lapidado. Eles são experientes, então mesmo que não tenham, isso pode ser feito por diferentes razões. Fechar a distância, dar ao seu oponente uma visão diferente, ou aplicar pressão. No seu daranhinho. Снова пропускает, левый прямой. Tem um movimento semelhante ao de um pivô, onde você pivotaria para frente com o pé de trás, mas acompanhando o movimento e ficando de frente para a mesma direção do pé de trás, que eventualmente se tornará o pé da frente. Veja isso. Em condições, ele está com altura e alcance. Passos embaralhados. Por fim, existem outros movimentos avançados de pernas, como os passos embaralhados. Esta é uma das maneiras mais rápidas de mudar de ângulo para atacar um oponente. Existem dois tipos de passos embaralhados.
o passo embaralhado para frente e o passo embaralhado para trás. O passo embaralhado para frente é feito em duas partes. Primeiro dando um pequeno passo à frente e ligeiramente para o lado, mantendo a cabeça fora da linha central, e depois fazendo um embaralhamento. O embaralhamento é feito com o pé de trás perseguindo o pé da frente, enquanto você salta para uma nova posição em um ângulo de 90 graus. Quando ele faz isso, fazendo extra ali porque ele vê coisas que... Por outro lado, o passo embaralhado para trás é feito com o pé de trás primeiro. Neste caso, você cruzaria a perna de trás para frente e ligeiramente para o lado enquanto tira a cabeça da linha central. Neste caso, você muda sua postura por um segundo e depois volta à sua postura com o embaralhamento. O embaralhamento, assim como antes, é feito saltando e girando o corpo. Começando o segundo round, o gancho de esquerda. Segundo round, vem aqui. Todas essas técnicas juntas formam um jogo de pernas completo, tanto defensiva quanto ofensivamente. Ele está com o altura e alcance. Agora, após a primeira linha de defesa, as mãos entram em ação para desviar os golpes na forma de aparadas. Aparar é o ato de desviar o golpe de um oponente com um movimento rápido e sutil da mão, antebraço ou cotovelo. É uma habilidade que exige excelente tempo de reação, reflexos e precisão. Mas essas altas exigências trazem grandes retornos, permitindo que você transforme o ataque do seu oponente em oportunidades para contra-atacar com golpes potentes ou armar manobras defensivas, algo que ele realmente não esperava. Então vamos mergulhar no mundo das aparadas, aparando golpes, o básico e as melhores práticas. O princípio básico de aparar é redirecionar o golpe do oponente para longe do alvo pretendido. Isso pode ser feito de várias maneiras para lidar com diferentes golpes, situações e oponentes. Uma parada muito comum e útil que você verá é a parada do jab. Saber como aparar o jab é fundamental para uma defesa com eficiência energética. Em vez de ter que recuar constantemente ou mover a cabeça, o que gasta muita energia, você só precisa tocar no jab do seu oponente. Aparar o jab é uma técnica de nível intermediário, pois é mais fácil de aprender do que a esquiva, mas é mais difícil e de maior risco do que bloquear e segurar. Você deve estruturar seu treino de acordo, desenvolvendo suas aparadas de jab apenas quando já tiver aprendido a bloquear e segurar. Ao aprender a aparar, o melhor é começar com uma pegada simples de jab, pois todas as aparadas fluem facilmente dela, e é mais seguro para iniciantes. Segurar é fácil. Abra a luva, vire o polegar para dentro e vá de encontro ao jab. A pegada compartilha a mecânica inicial com vários tipos diferentes de aparadas, mas tem algumas diferenças importantes que você precisa entender. Primeiro, as pegadas oferecem mais cobertura do que as aparadas, já que sua mão fica no caminho do jab deles durante todo o movimento, em vez de desviar da linha de ataque ou descer. Isso as torna um pouco mais seguras e menos dependentes de um bom tempo de reação. Segundo, as pegadas exigem menos comprometimento, pois não afastam tanto a mão do rosto nem tiram o cotovelo do corpo, deixando você em posição de dar sequência com ataques ou defesa. Isso as torna um pouco mais seguras e menos dependentes de um bom tempo de reação. Segundo, as pegadas exigem menos comprometimento, pois não afastam tanto a mão do rosto nem tiram o cotovelo do corpo, deixando você em posição de dar sequência com ataques ou defesa. Mas tem um lado ruim. As pegadas oferecem muito pouco controle da mão do oponente e, portanto, bem menos oportunidades de dar sequência com segurança com ataques ou movimentos agressivos. Essa fraqueza acaba sendo a principal força da aparada. Ao aparar, você troca cobertura por controle. Depois que você sabe como segurar o jab, aparar é o próximo passo natural. Assim que sentir a luva do oponente tocar a palma da sua mão, você pode usar esse contato para fazer a transição para qualquer uma das seguintes opções de aparada. Número 1. Aparadas para baixo. A aparada para baixo envolve empurrar, dar um tapa ou arrastar o soco do oponente para baixo, usando a luva ou o antebraço.
Como todas as aparadas, isso pode ser feito diretamente a partir da pegada do jab. Você costuma ver isso sendo usado para se defender de golpes no corpo e é especialmente útil para abrir contra-ataques. Como todas as aparadas para baixo têm prós e contras. Prós: as aparadas para baixo cansam muito o oponente. Eles são forçados a fazer uma elevação frontal para recuperar a posição defensiva básica, indo contra a gravidade e a pressão do seu braço. As aparadas para baixo criam grandes aberturas. Bater na mão para baixo abre aquela linha de soco para seus golpes potentes na cabeça. Elas são relativamente fáceis de executar. Como a gravidade está a seu favor, as aparadas para baixo são muito mais fáceis do que as opções de aparada em concha para fora, para cima ou para dentro. Contras: as aparadas para baixo expõem sua cabeça. A ação de descer a mão expõe seu rosto, e esse movimento pode ser explorado para te abrir. Número 2. Aparadas para dentro. Com as aparadas para dentro, usamos a mecânica de pegada, mas viramos a mão com o mindinho para dentro no último segundo, empurrando a mão, o pulso ou o antebraço para desviar o soco deles. Prós: as aparadas para dentro deixam a mão que há para livre para defender. Em uma situação de ortodoxo contra ortodoxo, o movimento de aparar leva sua mão pela linha do jab do oponente e quase no caminho do direto dele. Alguns oponentes hesitarão em socar através do bloqueio feito pela sua mão, e mesmo que soquem, você será em posição de se defender, pois sua mão ainda está no nível da cabeça e perto do rosto. Algumas aparadas para parada. As aparadas para dentro preparam contra-ataques do mesmo lado. Assim como as aparadas para baixo, as aparadas para dentro criam aberturas para ataques daquele lado. Contras: as aparadas para dentro exigem um bom tempo de reação e deixam você exposto quando erra o tempo. Número 3. Aparada em concha para fora. Com as aparadas para fora, usamos a mecânica de pegada, mas giramos a mão com o polegar para baixo e para fora no último segundo para desviar o soco deles para fora. Prós: as aparadas para fora mantêm você no controle da mão do oponente por muito tempo, durante toda a duração da ação em concha, o que te dá muitas oportunidades de circular, sair da linha ou encurtar a distância daquele lado. As aparadas para fora colocam sua mão na linha de dentro. As aparadas para fora terminam com sua mão por dentro, empurrando a mão do oponente para fora. Em outras palavras, elas deixam sua mão mais próxima da mão do oponente do que a dele da sua. Então você chegará primeiro se quiser acertá-los com um soco rápido, tentar cegar ou controlar a cabeça. Contras: as aparadas para fora são mais difíceis de cronometrar e executar, exigindo mais treino para acertar o movimento. As aparadas para fora não te preparam para contra-ataques do mesmo lado, exceto por pequenos golpes de raspão que você pode roubar da posição final. A mão fica muito fora da posição inicial ideal e em um ângulo estranho do qual é difícil gerar potência. Claro que o jab não é o único soco que podemos aparar. Os cruzados são um pouco mais complicados de lidar, mas podem ser aparados. Uma opção envolve abaixar um pouco a cabeça e levantar a mão no momento certo para desviar o soco bem acima de você. Também existem técnicas de aparada mais avançadas, como a aparada com o ombro ou até mesmo com o cotovelo. Às vezes, os socos podem ser aparados com os ombros. Uma ótima técnica é o desvio com o ombro. Envolve girar o ombro para desviar o soco e criar uma abertura para um contra-ataque. Mudança sutil e então ele esquiva-se do... Uma das técnicas mais complicadas é a aparada com o cotovelo. Bem comum, mas pode ser eficaz para defender os ataques mais lentos do seu oponente. Pode ser feita com o cotovelo ou o antebraço, e é uma boa técnica para descansar e economizar energia enquanto se move pelo ringue. Agora, a terceira linha de defesa, e muitas vezes a mais chamativa, é o movimento de cabeça. Movimento de cabeça, como um termo geral, refere-se a movimentos leves da cabeça que são realizados para evitar golpes. Como a cabeça é o alvo, movê-la torna-se crucial para evitar ser atingido. He comes back right away, no doubt. He comes back straight. He's back swinging himself, and now, well, Kelly. No entanto, o movimento de cabeça não se trata apenas de mover a cabeça aleatoriamente.
Envolve coordenação entre os pés, cintura e ombros, todos trabalhando em sincronia para executar o movimento corretamente. Para quem não entende, pode parecer que os boxeadores estão evitando socos aleatoriamente. Mas o movimento de cabeça pode na verdade ser dividido em 3 técnicas principais. As 3 técnicas de boxe que vamos analisar permitem que você evite os 6 socos básicos do boxe. Socos diretos, esquerdo e direito. Cruzados, esquerdo e direito. E ganchos, esquerdo e direito. Então, vamos dar uma olhada nessas técnicas e em seus prós e contras. Número 1. Esquivas. A esquiva é realizada movendo a cabeça para qualquer um dos lados, fazendo com que os socos do oponente passem direto pelo boxeador. As esquivas são geralmente usadas para evitar socos diretos, especificamente o jab e o direto de trás. Você pode se esquivar para fora ou para dentro. Geralmente é recomendado esquivar-se dos socos para fora, porque isso te tira do perigo de um soco seguinte. No entanto, esquivar-se para dentro também tem suas vantagens, como possibilitar ótimos contra-ataques no corpo ou overhands. Mas desta vez. Prós. Uma grande vantagem da esquiva é que ela abre oportunidades para contra-ataques diretos. Isso é especialmente eficaz quando seu oponente tem um jab um pouco lento, pois um contra-ataque rápido pode pegá-lo de surpresa. Não é tão fácil quanto. Contras. O problema da esquiva é que você permanece na distância de golpe, o que sempre pode ser perigoso. Se você não tomar cuidado ao se esquivar de uma combinação de 1-2, pode se deixar vulnerável a ser nocauteado. Et pour le futur, je l'espère. Et puis quand on parle de futur... Número 2. Pêndulos. O pêndulo é realizado abaixando-se levemente e girando o corpo para o lado, criando uma espécie de movimento em forma de U. É usado principalmente para evitar cruzados de esquerda e direita. Holyfield conseguiu passar pela defesa do Cowie nesta luta mais do que nos vídeos que assistimos juntos. E aqui está o Holyfield. Prós. Como mencionado antes, após abaixar, o leve giro para o lado posiciona você perfeitamente para lançar um contra-cruzado. Do corpo a bola, uma combinação. Tire o jab longo. Good night. Contras. Semelhante à esquiva, quando você faz o pêndulo nos socos, você permanece na distância de golpe. Não é incomum ver lutadores serem atingidos por um uppercut enquanto fazem o pêndulo. Essa foi a primeira vez que ele sentiu a força do Connolly, pois eles estão constantemente se abaixando. Isso é ruim. Ele não vai se recuperar disso. Esse é um uppercut enorme. É por isso que entender a próxima técnica também ajudará a mitigar os riscos associados ao pêndulo. Número 3. Esquivas para trás. As esquivas para trás são realizadas, como o nome sugere, puxando o corpo para trás e transferindo o peso para o pé de trás. Já cobrimos como evitar 4 dos 6 principais socos no boxe, e as esquivas para trás são geralmente usadas para os 2 restantes, os uppercuts de esquerda e direita, os golpes de pontuação. No entanto, eles também podem ser usados contra outros socos. Prós. Ao contrário das outras 2 técnicas, com a esquiva para trás você realmente sai da distância de golpe. Além disso, você não precisa se preocupar com qual soco é lançado, esquerda ou direita, pois a técnica se aplica da mesma maneira para ambos.
Contras. A maior vantagem de se esquivar para trás também é a sua maior desvantagem. Ao sair da distância, você terá que voltar a ela para desferir um contra-ataque, o que é mais difícil de executar. No entanto, ainda é possível contra-atacar de forma eficaz. 68-66, Canelo. Display of defense. Outro exemplo é o contra-ataque com esquiva para trás usado pelo Mayweather. O Mayweather resolve o problema da distância, posicionando a cabeça mais para a frente do que o normal, provocando o adversário a lançar um soco. Quando ele se esquiva para trás, como já estava posicionado para a frente, ele não fica muito longe, permitindo que o seu contra-ataque conecte perfeitamente. Ao combinar essas três técnicas, você pode evitar de forma eficaz qualquer um dos 6 socos básicos do boxe. É por isso que o boxe é frequentemente comparado a um jogo de xadrez, pois envolve antecipar e contra-atacar os movimentos do adversário. Então vamos ver todos os diferentes movimentos combinados e como eles são aplicados nas lutas. Esquiva lateral e rotação. Neste caso, o Frank Brume lança um 1-2. O Mike se esquiva do jab e rotaciona por baixo do direto de direita, contra-atacando com um gancho do mesmo lado e emendando com outro gancho. Você pode ver isso acontecer várias vezes durante a luta. Rotação e esquiva lateral. Neste caso, o Nielsen lança um gancho com a mão da frente primeiro e depois um direto de direita. O Tyson rotaciona por baixo do gancho e depois se esquiva do direto para o lado de fora, terminando em um clinch. Esquiva lateral e esquiva para trás. Neste caso, o Canelo faz isso a partir do que poderíamos chamar de uma guarda em L preguiçosa, com as mãos um pouco baixas demais, mas é um ótimo exemplo de qualquer maneira. O Cotto lança um jab que o Canelo esquiva pelo lado de fora, e depois vem com um uppercut que o Canelo defende com uma esquiva para trás. Esquiva para trás e esquiva lateral. Neste caso, o Liam Smith lança um uppercut primeiro e um jab depois. O Canelo faz uma esquiva para trás para evitar o uppercut e uma esquiva lateral para o jab. Mais tarde, ele faz isso de novo para defender um jab duplo. Rotação e esquiva para trás. Esquiva para trás e rotação. Existem infinitas combinações e variações de como os socos podem ser evitados, e cada lutador pode ter sua própria abordagem única para usar o movimento de cabeça. No entanto, ao dominar essas técnicas fundamentais e dedicar inúmeras horas à prática, você pode se tornar um mestre em não ser atingido. Agora, depois do movimento de cabeça, uma das últimas linhas de defesa é bloquear os socos. O bloqueio é uma técnica defensiva usada para reduzir o impacto de um soco que se aproxima, interceptando-o com uma parte do corpo, geralmente as luvas, antebraços ou cotovelos, muito parecido com o uso de um escudo. It's very important to block because you're setting up yourself to throw your punches and take away what he's trying to do. So you're blocking his punches and you're letting your punches go. And the counter. It's the same way the Romans had the shields and then they had the swords. Uma habilidade que não exige grandes reflexos ou tempo de reação para ser executada. Mas não se engane, o bloqueio é uma parte essencial da verdadeira técnica do boxe. O bloqueio é frequentemente a última linha de defesa. O que significa que um bloqueio ruim pode ser fatal. Vamos começar detalhando os 2 tipos de bloqueios. Tipos de bloqueios. Bloqueio estendido. Os boxeadores que usam a guarda longa às vezes dependem do bloqueio estendido. Esta técnica envolve estender a mão da frente ou de trás para bloquear os socos, geralmente com o antebraço ou o cotovelo. Aqui, os braços ficam longe do corpo.
Esse tipo de bloqueio cobre uma área maior e fecha várias linhas de ataque ao mesmo tempo. Só que, embora o bloqueio estendido intercepte os golpes antes de chegarem ao alvo, ele deixa o corpo mais exposto. Por isso que esse bloqueio é mais usado na longa distância e com a mão da frente. Mas se um golpe passar, você fica totalmente aberto. Bloqueio fechado. O bloqueio fechado é o oposto. Ele deixa 3 linhas de ataque para o adversário bater, mas protege o corpo inteiro. And best pals punch from the baddest left here in the fourth for Gamboa. Esse é o bloqueio tradicional. O golpe bate na luva, no ombro, no antebraço ou no cotovelo, absorvendo o impacto. Nesse caso, você vai absorver a força do golpe, ainda vai sentir no corpo, mas não fica exposto a um golpe limpo como no bloqueio estendido. Essa técnica clássica exige menos adivinhação e te expõe a menos golpes limpos. A maioria dos exemplos de hoje vai ser baseada no bloqueio fechado, já que é mais comum e eficaz na maioria das situações. Mas lembre-se, cada bloqueio tem sua hora e lugar. Agora, vamos dar uma olhada na mecânica básica e nos fundamentos. Mecânica e fundamentos. Número 1. Manter-se relaxado. O elemento mais importante para um bloqueio eficaz é ficar solto. Você só deve contrair o corpo um instante antes do impacto. Coming forward, the key to like having a good defense coming forward is to stay relaxed, having the confidence in you to ride a few shots. So start was to throw a few shots like 1-2 rack up. Nah, it's just staying relaxed and just staying relaxed. I'm coming forward, I'm pushing forward. They pumping it out there. Trying to penetrate the gloves of Canelo. He just now ahead in punching clean. And likewise on the back foot, if you're tense, and Scott's going to throw the same 3 shots now, and I'm tense and he's going to throw him, it's like, it's you know, it looks like this and it is, you're burning loads of nervous energy, so stay relaxed and just ride the shots out. Both guys landing, Sussin floats to get the first knockdown of a... Se você ficar rígido a maior parte do tempo, seus movimentos serão mais lentos, menos fluidos, e você vai esgotar sua energia rapidamente. But then, I look you hanging in there if he felt he could get knocked out. Here we go. It's back. Look, that's a terrible. É bem fácil entender esse conceito, mas muito difícil de executar em um cenário real. Não é só teoria, mas a prática constante que leva à perfeição. Número 2. Use o corpo todo. Embora a gente costume aparar os golpes com as mãos, um bloqueio correto envolve mais do que apenas o movimento dos braços. O bloqueio perfeito significa encolher o tronco, escondendo o queixo e flexionando levemente os joelhos para ter uma base melhor ao receber o golpe. Você fica bem encolhido e baixo, beleza? Tudo fica mais compacto, não menos compacto. O abdômen contrai, os cotovelos fecham bem, e ficamos bem fechadinhos aqui, bem fechados. Interesting. Agora, quando estou resistindo aos golpes e estou tentando reagir e defender, os golpes estão vindo, eu consigo fazer isso melhor porque tenho um bom equilíbrio. Eu tenho uma boa resistência. Eu tenho uma boa estabilidade. E fico em uma posição onde posso ver o que está vindo em minha direção de um ponto de vista mais seguro. Isso também faz de você um alvo menor e só vai deixar o topo da cabeça exposto. Dessa forma, você protege as áreas mais sensíveis, como a têmpora e o queixo, e a parte mais dura da cabeça, no caso, o topo do crânio fica na frente.
Isso vai te dar mais confiança ao absorver um golpe, e alguns lutadores podem até machucar as mãos ao baterem no topo do crânio. I wasn't really uncomfortable, fighting a short fighter. The only thing was when I was throwing my punches, they was hitting on top of his head, so that's why my hand was hurting so bad. So the end of the run, end of the fight, I'm sorry. Número 3. Não bloqueie sua visão. Embora estejamos tratando do conceito de bloqueio, há uma coisa que não deve ser bloqueada: a sua visão. Gennady Golovkin é um dos melhores no bloqueio, e você vai notar que ele sempre mantém os olhos fixos no adversário, mesmo enquanto absorve os golpes. Isso também vai te dar confiança ao absorver um golpe, pois ao olhar para o golpe, seu corpo se prepara para o impacto e o recebe melhor. Let's give Spencer the advantage now from those shots from Crawford. The jab, the uppercut. Sempre deixe uma pequena fresta para ver através da sua guarda alta, e fique atento a qualquer golpe que venha por essa fresta. Um problema comum ao bloquear é cobrir demais as laterais, bloqueando a visão periférica, ou cobrir demais a frente, bloqueando a visão central. Por isso é importante ter uma. Número 4. A defesa dinâmica é superior à defesa estática. Defesa dinâmica significa que bloquear não é apenas ficar parado passivamente em uma guarda alta. A guarda fechada deve ser usada temporariamente para absorver um ou dois golpes. Então a guarda fechada deve ser usada apenas por alguns segundos. Não confie demais na guarda alta. Se ela não estiver tão fechada, seu corpo fica exposto. O bloqueio é mais eficaz quando combinado com outras manobras defensivas, permitindo que você quebre o ritmo do adversário e crie contra-ataques inesperados. A defesa estática pode ser útil em alguns cenários, como se recuperar de um knockdown ou como tática para cansar o adversário. Mas na maioria das vezes, ela vai te deixar vulnerável a golpes mais pesados. Número 5. Faça ajustes sutis. O bloqueio não deve ser exagerado. Além disso, quando feito corretamente, o bloqueio deve ser quase imperceptível. Movimentos grandes criam grandes aberturas. Se um boxeador se move sutilmente e mantém a compostura, fica mais difícil de pegá-lo. Nocautes causados por golpes no fígado são um ótimo exemplo. Geralmente, o defensor levanta demais a mão e deixa uma abertura. É isso que você deve evitar. Alguns lutadores também abrem a palma da mão ao bloquear para cobrir mais área. E apenas fazem pequenos ajustes quando o oponente ataca em cima ou embaixo. Agora, vamos dar uma olhada em como bloquear os 6 golpes básicos. Bloqueando os 6 golpes básicos. Nesta sessão, vamos revisar como bloquear os 6 golpes básicos. Embora existam diferentes maneiras de bloquear e várias guardas que você pode usar, vamos focar na guarda alta e no bloqueio fechado. Essas são as técnicas mais fundamentais e comumente usadas. Cabeça, diretos e ganchos. 1, 2, 5, 6. Para bloquear golpes diretos e ganchos na cabeça, traga ambos os braços para a frente e incline a testa ligeiramente para a frente, mantendo o peso no pé da frente. So I always think the safest way is to just close the gap. Close the gap. Ao bloquear golpes diretos e ganchos, é importante fazer força tentando juntar os cotovelos. Dessa forma, o golpe não vai passar. Um erro comum é deixar os cotovelos afastados, o que vai quebrar a guarda. Você também pode bloquear o 1, 2, 5 e 6, usando apenas um dos braços e rotacionando o corpo, o que já te deixa com um contragolpe carregado. Cruzados. 3, 4. Os cruzados podem ser bloqueados tanto com as luvas quanto com os ombros. Neste caso, o golpe vai atingir os seus ombros e a luva. Como mencionado,
Ter uma base sólida será importante para manter o equilíbrio e absorver melhor o golpe. Clean jab, and already there is some... Você simplesmente terá que levantar um pouco o braço para bloquear o golpe. Isso não deve ser um movimento grande, pois a sua postura já deve estar cobrindo a maior parte do seu corpo. Corpo. Diretos e ganchos. 1, 2, 5, 6. Os diretos no corpo costumam ser desconfortáveis de bloquear, pois muitas vezes vão parar o seu movimento para aí. Os ganchos no corpo também são bem desafiadores, porque é difícil percebê-los a curta distância. A mecânica de bloquear um gancho ou direto no corpo é a mesma dos golpes na cabeça. Ambos os braços, ou apenas um, de qualquer forma funciona. Big punch combination. A única diferença é que você vai bloquear o golpe com o cotovelo, em vez dos antebraços ou luvas. O importante, como mencionado antes, será juntar os cotovelos para não deixar nenhum golpe passar, e manter aquela posição agachada para não deixar a parte inferior do corpo exposta. Cruzados. 3, 4. Para bloquear cruzados no corpo, você precisa que seus braços estejam nas laterais, colados ao corpo. Você não terá que abaixá-los, pois isso criaria aberturas em cima. Novamente, pequenos movimentos serão a chave. Simplesmente abaixando o corpo naquela posição agachada, você conseguirá absorver o golpe. Not everyone's blessed with the longest arms in the world, so sometimes you have to lean into them shots. On both sides, goes there, yep. I can lean down into it. Finalmente, a última linha de defesa, e a que corta todo o ataque, é o clinch. Neste vídeo, vamos cobrir as 3 fases do clinch. Entrando no clinch, trabalhando dentro do clinch, saindo do clinch. Ao entender essas fases, você vai liberar todo o potencial deste aspecto essencial, mas muitas vezes subestimado, do boxe. Mas antes de começarmos com a primeira fase do clinch, vamos dar uma olhada nos casos de uso do clinch e por que faz sentido usá-lo. Casos de uso. Dar um tempo. O motivo mais óbvio para clinchar é recuperar o fôlego. Quando você está sendo dominado pelo ataque do oponente, o clinch oferece uma oportunidade muito necessária para respirar e recuperar a compostura. É como apertar o botão de pausa no meio de uma troca de golpes intensa. Ser capaz de gerenciar sua energia em uma luta é fundamental, e o clinch é uma ótima brecha que pode te ajudar a se recuperar. Em vez de ficar exposto quando estiver mais cansado, você pode cortar o ataque e se recuperar. Anular o ataque. O clinch pode ser uma ferramenta defensiva poderosa, ótima maneira de quebrar o ritmo dele e assumir o controle do ritmo da luta. Hands are free, fellas. Double jab. Mikkel Kessler, the champion in the white and orange trunks. Andre Ward. Hit about hitting him with the right hand. Yes, that is true. Some ebb and flow in it. Kessler will find the mark eventually. Take advantage so much of it, yeah. Mikkel Kessler, 42-1. Dessa forma, você também anula qualquer possível contra-ataque por parte dele. Recuperar o controle do centro. Perder o centro do ringue pode te colocar em desvantagem. Se você se encontrar encurralado contra as cordas, o clinch pode ser usado para criar separação e restabelecer o controle do centro do ringue. Enquanto vocês são separados,
você pode se mover ao redor do árbitro e assumir uma posição mais favorável. Golpes de surpresa. O clinch não é apenas uma manobra defensiva. Por exemplo, você pode clinchar com o seu oponente e depois se soltar rapidamente com um gancho poderoso e inesperado. Is he capable? This is fast in the ring. Once he sees the opening. Uppercuts by Ward now. Not that Dawson's not doing some good work. He is in that. Você também pode usá-lo para desferir golpes de surpresa a curta distância, especialmente contra oponentes que não controlam tanto o jogo interno. Mas agora vamos começar com a primeira fase do clinch. Chegando ao clinch. O primeiro desafio é entrar no clinch com segurança. Normalmente, isso envolve passar da média ou longa distância para a curta distância. Nesse processo, você fica exposto a golpes. Por isso, ao fazer o clinch, você deve criar uma distração, como uma finta ou um soco. Ou um movimento defensivo que permita entrar no clinch com segurança, como uma mudança de nível ou uma guarda alta. A maneira mais eficaz de fazer o clinch seria uma mistura de ambos com um passo rápido à frente. Por exemplo, jab, mudança de nível, passo rápido à frente. Essa costuma ser a forma mais comum de fazer o clinch, especialmente ao boxear em uma postura mais lateral. Os dois cenários mais comuns que você encontrará então são o abraço com braço preso ou o laço de corpo. O abraço com braço preso acontece quando o oponente está na guarda alta. Ao mudar de nível, você vai envolver os braços ao redor dele, cobrindo todo o corpo, prendendo os braços dele por dentro, sem deixá-lo golpear. No entanto, o abraço com braço preso é uma posição um tanto fraca, e você não deve confiar muito nela. Seu oponente pode desfazê-lo simplesmente empurrando com ambos os braços. Ou uma barreira com o antebraço ou cotovelo. Agora, o outro cenário é o laço de corpo. Nesse caso, o oponente pode ter errado o golpe frontal e você passou por baixo dele. Então, você terá o corpo dele laçado em vez de envolver os braços dele. Você pode usar essa posição para passar por baixo do oponente e girá-lo para conseguir um ângulo. Beautiful. And I love that pivot right there. Guy that's just going to come in here and lay down. He wants the win. Сьогодні будь-що треба вигравати нашій команді для того, щоб... Para evitar que isso aconteça, o oponente geralmente tentará uma gravata de cabeça. Para sair dela, jogue o quadril para baixo em uma postura mais ereta. E use as pernas para levantar. Dessa forma, ou ele vai soltar a pegada, ou o oponente será levantado junto com você. Por outro lado, ao boxear com uma guarda alta e uma postura mais frontal, uma boa técnica para o clinch é o nado peito. The best way to do it is with what I call the breaststroke maneuver. The hands are up, and all I'm going to do is kind of do the breaststroke. I'm going right between his gloves. I'm going over the top,
grabbing these gloves, pulling them down against my side, so that he can't whip them out, and putting my head over the outside of his shoulders. A partir da guarda alta, você estenderá os braços por dentro da guarda do oponente e os envolverá, conseguindo travar ambos os braços por cima, bloqueando completamente os braços do oponente. Agora o oponente terá diferentes maneiras de sair disso, o que revisaremos na terceira fase do clinch. Trabalhando dentro do clinch. Agora, a segunda fase do clinch é a ação no próprio clinch. Vamos detalhar as posições e cenários fundamentais do clinch. Mas uma das coisas mais importantes no clinch será a proatividade. Gamboa, big shots by the Pitbull. Can he finish off via lip? Cruz pouring it on, looking to end the night of Yurioki. Não existem posições 100% seguras em uma luta de boxe. Embora o clinch seja mais seguro do que ficar na média distância, sempre há uma ameaça. Campeão de três divisões tentando vir até nós. E embora o objetivo do clinch seja neutralizar os golpes, ainda há oportunidade para você e seu oponente golpearem. O corner dele disse que o seu segundo fôlego está chegando. Portanto, você terá que manter um olho aberto para as oportunidades e o outro aberto para qualquer ameaça que se aproxime. Agora vamos dar uma olhada em um dos dilemas do clinch. Braços por dentro versus braços por fora. Quando exploramos o mundo do clinch, a pergunta mais básica que surge é: devo tentar ficar com os braços por dentro ou por fora? Bem, a realidade é que ambas as posições oferecem diferentes vantagens e desvantagens. Por isso é melhor analisar cada cenário individualmente. Alguns argumentam que, com os braços por dentro, eles ficam mais protegidos e têm a vantagem para golpear. Outros preferem ficar com os braços por fora, pois é mais fácil conseguir um ângulo ao redor do oponente. No entanto, existe uma teoria sobre qual será a sua vantagem, dependendo da sua estrutura física. Low, Western Vine e Mayvestonro. Jogo de postura baixa versus postura alta. Se você quer que seu jogo de clinch esteja em outro nível, precisa adaptar o clinch ao seu oponente específico. Considere seu estilo, seus pontos fracos e seus pontos fortes, para adotar a forma de fazer o clinch que melhor se adapta a você. Por estrutura física, queremos dizer mais alto e mais baixo. Se você for o boxeador mais alto, é do seu interesse fazer o jogo de postura alta. E se for o boxeador mais baixo, o jogo de postura baixa. Cada um oferece diferentes vantagens e oportunidades. Vamos começar com a postura alta. Se você estiver no clinch com um oponente menor, ele terá um centro de gravidade mais baixo e, portanto, uma base melhor, facilitando desestabilizar você. Mas, como mencionado, você terá que jogar suas cartas a seu favor. É uma posição muito desgastante, e dessa forma, você neutraliza completamente o jogo interno do oponente mais baixo, que é onde ele tem a vantagem. Na maioria das vezes, você naturalmente acabará garantindo os braços por cima. Às vezes ambos os braços. Às vezes um braço enquanto controla a cabeça do oponente com o outro. Ocasionalmente, você pode conseguir um ou ambos os braços por baixo ou uma combinação de posições. Mas, nessas posições, usar sua altura a seu favor será fundamental.
Além de empurrar o oponente para baixo, você pode levantá-lo e desestabilizá-lo, quebrando o equilíbrio dele. Como o boxeador mais alto, você vai tirá-lo da base dele e terá o controle do clinch. Por outro lado, temos a postura baixa. Se você for o lutador mais baixo, deve tentar se manter baixo. Essa postura é mais estável e deixa menos aberturas, permitindo que você controle a cabeça do oponente. Every time, frontal, down like that, and frontal every time. No, like front. Yeah. Bam, 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 bam. It's different, you know. It's very not before you. Oh, very awesome. Controlar a cabeça é uma manobra eficaz no clinch. Ao controlar o eixo do seu oponente, mesmo que ele encontre uma oportunidade, ele não conseguirá desferir golpes com a mecânica e a força adequadas. Como o lutador mais baixo, você vai empurrar a cabeça dele e quebrar a postura dele, fazendo-o perder o equilíbrio. Saindo do clinch. Como mencionado antes, se você quiser quebrar um clinch e um braço estiver preso, deve usar o livre para colocar uma barreira. Agora, se o oponente estiver com os dois braços presos, seja com overhooks ou underhooks, você estará em uma posição difícil. No entanto, alguns boxeadores como Lomachenko são ótimos em sair dessas posições. O princípio principal será baixar a posição, conseguindo assim espaço e quebrando os ganchos. E também usando a cabeça para colocar um apoio para conseguir empurrar e destravar os braços. 1, 2, and very important. 1, 2. Oh, yeah. 1, 2. Voltando aos fundamentos do clinch. Às vezes, a saída será mais fácil, ou até mesmo o oponente vai querer sair. Nesses casos, você terá que ficar muito atento a qualquer golpe traiçoeiro. Some answers. And now he goes to left. Which corner will be happier at this stage? Oh, is that a sign? Assim como ao entrar no clinch, ao sair do clinch, você terá que fazer isso com responsabilidade defensiva. E se o oponente não for defensivamente responsável ao sair do clinch e o árbitro não tiver dado nenhuma instrução para separar, aproveite. Como vimos, a defesa é muito mais do que apenas mover a cabeça. Entender todos esses princípios e aprender a dominar cada um deles permitirá que você tenha uma defesa muito mais completa e, assim, seja mais esquivo no ringue. Mas agora adoraríamos saber a sua opinião nos comentários. Qual é a sua forma favorita de defesa? Deixe-nos saber. E se o vídeo foi interessante, você pode encontrar mais no nosso canal. E à sua esquerda, escolhemos um vídeo que achamos que você pode gostar.